Fala turma, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre Mesopotâmia. E a Mesopotâmia é uma das regiões mais importantes da antiguidade. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. É uma terra muito fértil que ficava entre dois rios importantes ali no Oriente Médio, o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia fica onde hoje é o Iraque. E é uma região que precisa ser muito preservada e que, infelizmente, sofre muito com as guerras e conflitos daquela região. Os dois rios que compõem esse lugar, eles têm seu período de cheia, e a cheia desses dois rios fertilizam muito o solo, fazendo com que a terra seja uma terra extremamente fértil e, consequentemente, extremamente rica. Uma das regiões mais disputadas da antiguidade, e é onde surgiu as primeiras civilizações da história da humanidade. A primeira grande civilização da Mesopotâmia são os Sumérios. Lá no período Neolítico, uma região onde os primeiros grupos humanos começaram a se fixar, a criar moradia fixa, a deixarem de ser nômades e passarem a serem sedentários, próximo aos rios. Então esses grupos humanos que buscavam uma região para se fixar, já que haviam descoberto a agricultura e a pecuária como uma forma de sobreviver por sua própria conta, eles buscam regiões e terras onde seja uma terra mais fértil, mais rica e principalmente que tenha água potável. Então, as primeiras civilizações surgem em torno dos rios. É comum, a gente estudar desse período o Egito, em torno do rio Nilo, e também civilizações na Índia e na China, em torno do rio Ganges, em torno do rio Amarelo. A Mesopotâmia é uma região muito importante e ali surgiram os Sumérios. Os Sumérios é a primeira grande civilização da história da humanidade, ou seja, são os primeiros povos a se organizarem como cidades, ou seja, a partir do momento que eles descobriram a agricultura e a pecuária, a forma de organização da sociedade mudou. Agora, não precisa de todo mundo estar trabalhando na produção de comida. Alguns grupos trabalham na agricultura, outros na pecuária, e como vão sobrar pessoas, já que a produção de comida aumentou e vai conseguir alimentar todo mundo, vão surgir outras funções, vão surgir outras estruturas, e aí vão surgir os governantes, os militares, os sacerdotes e as profissões, como padeiros, roupeiros, sapateiros, entre muitos outros. A região da Mesopotâmia, além de abrigar a primeira grande civilização, que são os Sumérios, ela também abrigou outras civilizações importantes, como os babilônios e os assírios. Esses vários povos vão disputar essa região freneticamente. Primeiro os Sumérios, depois os assírios com uma nova tecnologia militar, que é a tecnologia que é o arco e flecha e o arco e flecha montado. Os assírios foram os primeiros a utilizar o arco e flecha montado a cavalo. Isso possibilitou que eles dominassem a região, conquistassem parte da Mesopotâmia e contribuíssem com o fim dos Sumérios e aí o surgimento da civilização assíria. Nesse período, ainda com os Sumérios, nós temos algumas coisas importantes. Além da divisão das profissões e dessas mudanças que aconteceram na sociedade, de uma sociedade da Idade da Pedra, nômades, de pequenos grupos, porque a comida era sempre escassa, agora nós temos grande quantidade de comida, os grupos podem ser bem maiores e muita coisa vai acontecer diferente. Além de distribuir as profissões de uma outra forma, tendo várias funções e até surgindo as classes sociais, outra coisa importante que vai surgir é o comércio. É na Suméria que surge pela primeira vez o chamado excedente. A produção de comida é tão intensa, é tão alta, que essa comida sobra e consigo produzir muito mais do que eu preciso para sobreviver. Então, eu começo a negociar esse excedente. A princípio por trocas e depois
por moedas. Os sumérios também desenvolveram uma forma interessante de escrita, a escrita cuneiforme, que usavam cunas principalmente para contar os produtos, para ajudar na contagem e nas negociações, tanto na contagem da produção agrícola, na distribuição desses produtos, como também nos negócios que eram feitos entre esses produtos. Monumentos gigantescos e grandiosos foram construídos pelos sumérios, que são os zigurates, uma espécie de pirâmides quadradas que serviam tanto para oração, para contemplar e saciar os deuses, como também para armazenar alimento para os períodos de seca. Depois dos sumérios, como eu já disse, os assírios vêm e dominam essa região e passam a ser a segunda grande civilização a existir na Mesopotâmia. Nesse período, nós já temos o Egito funcionando, se transformando numa civilização importante e interessante aí para a história da humanidade, além de algumas civilizações orientais, como eu já comentei, na Índia e na China. Os assírios dominam a região por um tempo e depois são dominados ou perdem parte da Mesopotâmia para um outro grupo, um outro povo, que vai surgir aí a terceira grande civilização da Mesopotâmia, que são os babilônios. Os babilônios são muito conhecidos pelas histórias bíblicas que os envolvem. Essas três civilizações interessantes aparecem muito na história hebraica na Bíblia. Por exemplo, a cidade de Ur, de qual Abraão sai no início da história hebraica, ainda no livro do Gênesis, é uma cidade suméria. Provavelmente Abraão era um sumério que Deus o chamou e o levou para a chamada Terra Prometida, que no caso é a terra de Israel. Os babilônios dominaram a região da Mesopotâmia e continuaram com várias disputas. Existe uma diferença interessante entre a Mesopotâmia e o Egito. Por que o Egito não houve em volta, em torno do rio Nilo, várias civilizações e, no caso da Mesopotâmia, vários grupos e várias civilizações existiram ali? O Egito tinha uma proteção natural, que é o deserto. Em torno do rio Nilo, a terra é extremamente fértil, extremamente rica, mas logo depois desse território fértil, vem um território extremamente seco, que são os desertos daquela região. Então qualquer exército que tentava atacar o Egito, ele sempre estava em desvantagem, porque a retaguarda do exército egípcio sempre tinha comida, sempre tinha água, sempre tinha riqueza. E o exército que vinha atravessando o deserto já chegava cansado, esgotado e sem recursos. Isso fez com que a Mesopotâmia, o Egito, fosse protegido e a Mesopotâmia fosse uma região muito disputada. Os babilônios dominaram uma região, perderam novamente para os assírios e voltaram e dominaram novamente essa região.